prosperidade, senhoras e senhores, o meu entrevistado de hoje já tem uma história. Conhecido porque ele oferece, ele vende, mas ele anuncia que tem tabaco de todo preço. Faz parte da história desse homem. Tem gente que tem várias histórias. Tem gente que diz que tem cabaré essa noite, tem cabaré amanhã, tem cabaré outro lado. Mas o Rubinho já veio aí há muito tempo com o tabaco. Hoje, ele faz parte do Forrozão Chacal. É com muito prazer que eu vou bater esse papo com ele. Rubinho, no comando. Tamo Seja junto. bem-vindo, Rubinho. Seja Muito, bem-vindo. muito obrigado, Rico. Muito obrigado. E você falou aí do tabaco, né? Quando a galera tá pensando em ir pro cabaré, na verdade eu já tô vindo com o tabaco de lá, né? Já tá vindo com o tabaco na mão, né? Quando o povo tá indo pro cabaré, você tá vindo com o tabaco na mão. Exato, já tô vendo. Deu certo. A gente combinou até nas cores aqui, já vi isso aí. A gente Não é? tá tudo certo, né? Tudo no verde esperança, que a gente tá prezando muito. É verdade. Ó, o Elcio Barbosa do Saborear tá mandando um abração pra você aí. Elson Barbosa, a gente fina, a Forrozão. galera do Saborear, a nossa Sandra Fernandes também, que é a minha conterrânea lá de Natal, canta muito. E como você estava falando aqui no início da nossa live aqui, que realmente o Forró Saborear tá de parabéns, porque realmente tá de parabéns mesmo, a galera lá, tudo massa, acompanho tudo desde sempre, né? Sim. E tá show. Ô, Rubinho, você é natural do Rio Grande do Norte, né? De Jucurutu, é isso? Isso, Jucurutu, Rio Grande do Norte. Terra boa. Você começou cantando o quê? Muito jovem? Com quantos anos você começou? Você já começou cabavé mesmo? Eu tinha cerca de 12 anos mais ou menos, 11 para 12 anos. No tempo, na minha cidade, ainda tinha muita cultura do circo, né, circense. Então, durante o ano passava dois circos, pelo menos dois circos grandes pela cidade. Então, era um entretenimento a mais para o interior. Minha cidade é bem pequena, questão de 17 a 20 mil habitantes tem, né? Então, o Jucurutu recebia por ano dois circos, por exemplo. Então, nesse circo tinha gincana, tinha aquelas participações que chamavam para cantar, tinha mais bela voz, aqueles concursos, aquelas coisas para, vamos dizer assim, inserir a comunidade ali naquela brincadeira. Então, a primeira vez que eu Sim. cantei foi um circo, no concurso da Mais Bela Voz, e eu concorri com as amigas que eu acho que até elas estão me assistindo, que é a Dalila, que é também uma grande cantora lá de Jucurutu, e outras também que participou, um outro cantor também lá da minha cidade, que é Ganchinho, para você ver o tanto que marcou isso na minha vida, que até hoje eu lembro de detalhes. Eu lembro a música que eu cantei, que foi a música de Bruno e Marrone, Dormir na Praça. Que O massa. tom lá infeliz, eu comecei num tom já no tom dele, já muito alto. Quando chegou no refrão, eu fiquei me esgoelando para poder tirar o Eu dormi na praça, pensando nela. Já fui lá para cima e a galera, desde então, quando eu fiz essa participação no circo, eu não fui o vencedor, né? Mas aí quando eu saí do circo, o pessoal tudo me apertando a minha mão, rapaz, gostei da sua voz, você canta legal, não sei o quê. No colégio, no outro dia, os meninos, meus colegas lá falando, você tem uma voz boa, cara, você canta legal, não sei o quê. Desafinou um pouquinho ali porque não tinha acompanhamento e tal, porque não tinha acompanhamento, era no bruto, né? Tem um amigo meu que Sim. estava participando dessa live, dessa Mais Bela Voz, nesse circo. O circo era o Circo do Facilita. Quem é do Rio Grande do Norte conhece muito esse palhaço, né? Que ele é bem conhecido na nossa região, Circo do Facilita. Era super circo naquele tempo. Eu não sei ainda se ainda existe, né? E se Sim. existisse, eu gostaria muito de ir a um espetáculo, só para mim relembrar mesmo. E aí, pronto, a partir dessa participação, meu amigo Ganchinho também, que é um grande cantor lá de Curutu, estava nessa Mais Bela Voz cantando. Eu, inclusive, foi o que ganhou, o vencedor. Ele já cantava há muitos anos já, tinha ganhado outras Bela Voz que era feita pela cidade, pela prefeitura, em cidades vizinhas. Então, a partir daí me despertou o gosto pela música, para cantar realmente, Ah, quer porque dizer, isso aí você tinha, peraí, você tinha 12 anos. 12 anos. Antes disso, você não sonhava em cantar, não brincava de cantar, não? Foi a partir desse dia?
Não, eu copiava as músicas, eu tinha uma caderneta de estudar, um caderno, que era 12 matérias, então era 12 músicas que eu tinha que copiar nessas 12 matérias durante o ano. Então eu pegava a matéria, que é onde fica as especificações daquela matéria, né? Na frente tem Sim. português, horário, data, aí atrás é limpo. Então, nos cadernos normais, você sabe, a gente não copia naquela anticapa, né? Só copia a partir da Sim. primeira folha. Então, na anticapa ficava sobrando limpo branco. E era nessa anticapa da matéria que eu copiava as minhas músicas. Copiava música de Djavan, naquele tempo também Roupa Nova. Então, Amanheci Sozinho, essas coisas aí. Eu copiava esse tipo de música. E também forró. Também forró, pé de serra, nessas anticapas do meu caderno. E aí, nunca tinha cantado. Eu copiava, cantava em casa, no chuveiro e tal. E nesse dia foi a oportunidade de participar dessa Mais Bela Voz. Do nada, assim, foi convidado, né? Porque eles anunciavam no carro de som durante o dia. Hoje tem espetáculo, a Mais Bela Voz, se inscreva, tá, não sei o quê. Aí a gente não se inscrevia na hora lá. Na hora que ia começar a dizer quem vai participar da Mais Bela Voz, era aleatório. Aí eu fui, mas eu fui e eu gostei da repercussão depois. Eu gostei de participar e gostei também da repercussão depois, porque meus amigos, as pessoas mais próximas a mim, dizendo que a minha voz era boa, que eu tinha jeito e tal, não sei o quê. Então fui colocando aquilo na cabeça, será que eu tenho mesmo? Aí daí então me despertou a paixão pela música, né? E aí comecei a Sim. frequentar é, trio Pé de Serra, em Jucurutu. Nesse tempo tinha um forró lá que era muito famoso, que também ainda não sei se ainda existe, que era vizinho à danceteria Status Dance lá em Jucurutu, que era Você forró não da Ana voltou mais de Gorda. Jucurutu? Você não voltou mais, né? Voltei. Inclusive, em 2016, eu toquei lá no maior Natal lá do Rio Grande do Norte, que é lá em Jucurutu. O maior evento que tem no interior do Rio Grande do Norte se chama o Natal de Jucurutu. Tem atrações, por exemplo, que já tocaram lá no auge, que chama muita gente, entendeu? Então, é um super tradicional Natal em Jucurutu. Então, eu já voltei várias vezes tocar nesse evento, né? Inclusive, foi a última vez, foi agora, em 2016. Minha família mora lá, meu pai, minha mãe de criação, minhas irmãs, meus tios, meus amigos. Na verdade, tudo que, de onde eu vim, né, Jucurutu, conheço quase todo mundo lá, eu sempre estou lá. Agora que teve a pandemia, eu não tive como ir ainda, né? Estou esperando um pouquinho mais, dar uma folga na nossa agenda para poder voltar lá, reencontrar Tá, os e amigos. É bom demais. daí, vem cá. Gente, deixa eu só avisar aqui. Quem quiser mandar pergunta pro Rubinho, manda aqui na interrogação na caixinha, que daqui a pouco eu faço, tá? Deixa eu voltar aqui pro Rubinho. Ô, Rubinho, e daí, dessa saída do circo, até uma banda profissional ganhando já, não na brincadeira, mas ganhando, foi quanto tempo? E qual foi a banda? Olha, eu tinha 12 anos aí nessa época, então eu comecei a frequentar o forró da Ana Gorda, que eu estava falando que é vizinho da ceteria lá em Jucurutu. Não podia entrar criança de menor, eu tinha que ter autorização de maior para poder entrar lá, porque tinha bebida, tinha o forró tocado e tinha as bebidas, então era um bar, era um ambiente bar, não era só um forró. Então, para mim entrar, eu tinha que ter autorização e o sanfoneiro muitas vezes se responsabilizava por mim, né? Dico, do acordeão lá de Curutu, um rapaz que morreu agora há pouco tempo, Rivaldo, que me levava. Então, comecei a bater triângulo lá. Não fui nem tirar onda de cantor, não. Comecei no triângulo, depois aprendi o triângulo em casa, tocava lá. Quando o trianguista soltava o triângulo, eu pegava, ficava tocando triângulo. Depois passei pro zabumba, aqui e acolá, Como tocava era um o nome do zabumbinha. bar? Como era o nome do bar? Forró da Ana Gorda. Forró da Ana Gorda. Da Ana Gorda. Inclusive, ela já nos deixou, já não está mais aqui entre nós. Muito famoso em E era Jucurutu. pipoco o forró da Ana Gorda Pipoco, lá. Era show. lotado, só gente da terceira idade. A maioria do pessoal que frequentava lá era pessoal da terceira idade, aqueles velhinhos aposentados, aquele pessoal que gostava do forró pé de serra mesmo. Então, só eu, Uhum. de mais jovem, que estava lá inserido nesse forró. Então, muitas vezes, a galera, quando chegava no meu colégio de Curutu, no Wagner Lopes, meus amigos para tirar onda comigo, alguns diziam: Eita, chegou o cantor da Ana Gorda! Chegou o cantor da Ana Gorda! Alguns achando legal, outros se desfazendo, né? Porque eu era muito novo, 12, 13 anos de idade, é uma criança, né? Praticamente. Sim, Interior. sim. Então, eu fiquei lá, acho que uns 5 anos, batendo triângulo, tocando zabumba, e quando o cantor tomava uma demais e que a voz falhava, aí eu ia descer a lenha lá cantando também. Aí comecei a cantar E lá, foi um laboratório, né? Foi uma escola para você isso, ali, né? exato, foi um laboratório. E aí eu tive muito problema nessa época, porque meu pai
ele é muito, vamos dizer assim, rígido, né? Ele é antigo, é muito rígido e eu chegava tarde em casa no sábado e no domingo justamente por estar nesse forró. E aí uma criança de 13 anos chegando de 2, 3 horas da madrugada, o pai pensa o quê, né? Então ele tinha essa preocupação comigo. Muitas vezes ele ia me pegar lá, me buscar lá. E ele, a partir de alguns tempos, ele constatou que essa minha falta em casa à noite era justamente nesse forró. Então daí ele ficou mais aliviado, porque até então ele achava que a gente estava fazendo outras coisas, né? Que criança faz, né? Que mal feitos, vamos dizer assim, no interior. Mas eu estava justamente nesse forró no sábado e no domingo, que eu chegava tarde em casa. E aí daí eu passei uns 5 anos aí nesse laboratório. Com 17 anos é que eu comecei a fazer os forró mais no interior. O pessoal chamava um trio para tocar um São João, para tocar aniversário, para tocar festa de casamento no interior, no sítio, na cidade, na fazenda e tal. Então eu comecei aí. Era no bruto, não tinha microfone. Era triângulos, a bomba, sanfona acústica e a voz gritando no seco. Passava a noite todinha. Quanto mais o sanfoneiro bebia, mais tocava e a voz tinha que estar presente, porque Ai, égua. tinha que estar presente. Então, meu amigo encaliçou a voz nesse tempo aí. Vem Aí, cá, e daí até você ir para uma banda sim, grande, aí pronto. conhecida. Essa é o pregresso, né? Então, para chegar numa banda, eu comecei a tocar num grupo da minha cidade mesmo, para tocar para mais pessoas em cidades, outras cidades, em praça, por exemplo. Era um teclado, eu e meu amigo Jorgiane, que é da família Sim. Cota, lá de Jucurutu. Ele tocava teclado, tinha os playback e eu cantava. Então, eu cantava e a irmã dele também. Então, já era um grupo. A gente fazia comício em outras cidades, fazia eventos já grandes em cidades, já para praça, muita gente, né? Nesse grupinho de Sim. teclado. E daí começamos a ter mais visibilidade. Aí ele foi convidado para uma banda em Currais Novos, junto com o irmão dele, que é baixista, são meus amigos até hoje, que o nome dele é Genilson. O apelido dele é Tartaruga, é Tartabesse, né, que a gente chama ele. Eles foram convidados, eles três. Ele, o tecladista, o baixista, irmão dele, e a irmã dele, que era cantora, foram convidados para essa banda em Currais Novos, tocar lá numa eleição de um prefeito lá. Nesse tempo tinha showmício, né? Sim. Podia ter showmício. E aí, lá já tinha os cantores, não puderam me levar, então ficaram lá nessa banda. Só retroagindo um pouquinho. Antes de acontecer isso, eles tinham uma banda, montaram uma banda completa em Jucurutu, com bateria, com tudo. E eu era o cantor já dessa banda também. Mas não passou de ensaios, era só ensaios. A gente ensaiava, botava o repertório em dias, mas festa mesmo, só nessa outra banda que eu falei agora em Currais Novos, com a banda completa. Então foram para Currais Novos, que é uma cidade bem maior do que Jucurutu, né? Devia ter o quê? 40 mil habitantes, Currais Novos. Então lá tinha mais eventos, tinha essa banda que era Pega na Boneca, de um amigo meu, Robson Carneiro. E lá eles já tinham cantores, não me levaram. Então eu fiquei de stand-by em Jucurutu, fazendo meus pés de serra e tal. E quando teve oportunidade que o cantor saiu, um dos cantores lá, eles me convidaram. Então foi, eu acho que mais ou menos devia ter uns 18 a 19 a 20 anos por aí, quando eu comecei a ingressar mesmo em banda assim de forró, sabe? Para se profissionalizar, viver daquilo. Então, até então eu tinha outros trabalhos, né? Meu pai tinha uma sorveteria em Jucurutu e eu também fiz parte disso, eu vendia picolé para ele, né? Na sorveteria. Tinha Sim. 6, 7 vendedores, eu era um desses vendedores também, ajudava meu pai nessa sorveteria. Fazia várias outras coisas, eu já fui, Mas já quando, trabalhei no quando, sítio quando, também. quando você foi para essa banda, qual foi a banda, a primeira banda? Pega na boneca de Corrais Novos. Pega na Boneca. Isso. Aí você já mudou para Currais Novos. Isso, mudei para Currais Novos. Na verdade, eu recebi um convite para um teste, né? Cheguei lá para fazer esse teste e aí eu tinha um produtor lá que era já muito amigo do cantor e o projeto lá já tinha mudado já de intenção. Era dois cantores, um saiu e tinha ficado só um. E o projeto já estava alinhado para ser só ele. Então eu fui que meio para ver se rola. Aí estavam procurando um cantor que cantasse música, vamos dizer assim, aguda, romântica, tipo Calcinha Preta, Sim. Gatinha Maior e tal, porque estava no auge também nesse tempo. Então as bandas sempre tinham um cantor que cantava vaneirão e tinha um cantor que cantava esse estilo de música. E uma cantora, no caso eram três, era a base da banda, sempre eram três cantores. E aí eu não me encaixava, porque eu cantava vaneirão, meu negócio sempre foi vaneirão, Sim. forró pé duro, né? O vaneirão brabo. Então eu fui para ver, vamos lá. Aí pronto,
Cheguei no estúdio lá, tava a galera tudo no estúdio, parecia o The Voice Brasil, todo mundo esperando cantar para virar a cadeira para mim. Eu tava muito nervoso, porque até então nunca tinha participado de uma banda completa. Quer dizer, minto eu, já tinha participado sim, que foi uma banda em São Rafael. Me perdoa aí o meu amigo Gilson Lira. E no ano 2000, eu fui para essa bandinha lá em São Rafael, no interior, vizinho a Jucurutu também, a convite de um sanfoneiro meu, que a gente tocava junto. Primeiro o sanfoneiro foi convidado, e aí, desde então, o sanfoneiro também me convidou. E aí a gente fez algumas festas com essa banda, que o nome da banda era Zabelê, de São Rafael. Fizemos algumas festas, mas ainda nada profissional, aquele negócio meio amador, apesar que os músicos eram músicos profissionais, já tinham tocado em bandas grandes e tal, mas a banda em si ainda não tinha saído de São Rafael, entendeu? Então a gente fez alguns 3 ou 4 shows lá mesmo em São Rafael, numa boate que tinha lá e num sítio que tinha lá que fazia um forró pé de serra lá, que era estilo forró no sítio que tem em Fortaleza, esse forró de fazer lá. Aí daí, pronto, saí, vim para Jucurutu e aí surgiu a oportunidade para Currais Novos. Então já vou lá, pegar lá na frente onde eu parei agora. Fiz o teste lá em Currais Novos, cantei nesse estúdio lá para os músicos, a banda todinha ver. Aí ficou assim, todo mundo calado, né? Eu lembro até a música que eu cantei, eu lembro até a música que eu cantei, que era a música que estava no auge ainda. Cadê o Zé Priquito? Sem o Zé Priquito, a festa não vai prestar. Sem o Zé Priquito, sem o Zé Priquito, Zé Priquito, dono do forró. Né? Já pensou? A galera raiz do forró conhece essa música. Então, lá no Sim, Rio sim, Grande do eu Norte tem conheço, história, eu conheço conhece? também. Então, cantei Uma essa vez, quem música. cantou essa música para mim um dia, Duquinha, eu acho que antes de era eu conhecer, Duquinha que começou a cantar essa música. Duquinha, nordestino do ritmo. uma vez que eu tava no camarim da Cavaleiros do Forró, aí o Jailson, lá da Cavaleiros, o velho, começou a cantar e disse: Rick, nada tu conhece? Eu fiz: conheço demais. É isso. Aí cantei a música, deu aquele gelo, aquele silêncio. Aí eu fui sair do estúdio, fui tomar água. Aí desde então o produtor, que era o dono da banda, que é sanfoneiro, o Robson Carneiro, me chamou. Rapaz, gostei da sua voz, tá, não sei o quê. Aí de repente veio outro produtor que tomava conta da banda geral. Eu disse: olha, sua voz é legal, bicho, tu canta legal, mas a gente não tá precisando desse tipo de voz aqui na banda, porque já tem o meu amigo que é do Vaneirão, que já canta Vaneirão, e aí esse Vaneirão aí que você cantou, a gente já tem. Então a gente está procurando um cantor que cante alto, que cante romântico, a tonalidade Era quando a aguda. galera buscava cantor estilo Daniel Dial, né? Exato, exato. Para mesclar, porque, por exemplo, nas bandas como que eu citei, tinha 3 cantores sempre, como na Chacal no tempo é, 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 foi a que realmente quebrou esse protocolo, porque tinha o Willi que cantava Vaneirão e também tinha o Léo que cantava Vaneirão e a Janaína que era Sim. cantora. Então, naquele tempo, não tinha bandas assim que eram 2 cantores que cantavam na mesma tonalidade. Então, a Chacal foi a Sim. primeira que deu as caras para esse segmento se tornar realidade, na verdade. As bandas eram um cantor vaneirão, um cantor agudo e uma cantora. E aí eu fiquei triste com a notícia, né? Disse: fazer o quê? Aí o dono da banda disse: não, mas eu gostei do menino, ele vai ficar. Aí o produtor, sei que discutiram lá entre eles, que o produtor não queria, ele disse: não, deixa o menino. A gente arruma outro cantor que cante romântico. Eu gostei da voz dele, é afinada e tal, a voz boa, a voz que a gente comercial. Então, vamos ficar com ele. A gente, além dele, a gente bota outro cantor romântico. E, inclusive, depois que eu fiquei na banda, ficou eu, Dudu Rapaz, Vaneirão. agora que eu tô parando aqui para no começo da nossa história, que eu tô parando aqui para pensar, Rubinho. Você tem sorte com o tal do tabaco e o priquito, viu? Ô bichinho que lhe dá sorte, viu? É tabaco e Rapaz, priquito. não é isso, não é isso. É, Continua. é duplo sentido pornográfico, mas é um duplo É, sentido suave, né? Não é direto, como hoje em dia é mais direto, né? Era um duplo sentido você que bota a boca no tabaco e no priquito, meu amigo, o negócio é sucesso. muita gente fala isso para mim, muita gente. E aí, depois dessa formação, colocaram um cantor realmente, que cantava agudo, lá de Jucurutu também, outro amigo meu, Clodoaldo, e maravilhoso. Ficou 3 cantores e uma cantora, que era a irmã Gildete, que era irmã do tecladista e do baixista que tinha vindo comigo lá de Jucurutu. Então ficou uma banda metade de Jucurutu e metade mesclada com Currais Novos, Cruzeta, Parelhas. E daí a gente começou a tocar bastante na região. Aí eu comecei a viver realmente da música, parei de fazer outras coisas, porque eu trabalhava no pesado mesmo, no sítio, tirando leite de vaca, cortando ração para dar de comida aos animais. Eu era tipo um vaqueiro.
Eu era muito jovem ainda, mas eu já trabalhava com animais no interior. Rodei por um monte de Sim. fazenda lá na região, quem me conhece desde o início sabe disso. E desde então, meu pai era muito triste comigo por conta disso, que ele não queria que eu trabalhasse nesse tipo de coisa, queria que eu estudasse. E aí eu fugia do colégio para ir para os comícios, cantar, fazer participação com as bandas e tal. Então ele sempre foi muito chateado comigo desde o início, porque ele não queria que eu trabalhasse no pesado. Queria que eu estudasse, que eu fosse doutor, que eu fosse advogado. Aquele, sabe como é? Os pais da gente, pessoal mais Sim. antigo, eles querem uma profissão, querem que o filho tenha uma profissão para poder honrar a família, vamos dizer assim. Então, Sim, claro. não que quem não tenha não honre, mas na cabeça dos nossos pais, eles têm um orgulho enorme quando tem um filho formado na família. Alguns têm aquele sonho também de fazer o casamento da filha na igreja. Então, é aqueles mitos, né, que a gente tem no interior. E aí eu parei de trabalhar no sítio para me dedicar realmente à música, porque eu já estava ganhando um cachê bom, né? Já estava ganhando um cachê de R$ 100 por show. Em Currais Novos já dava para me vestir, já dava para me comer. Lá em Currais Novos tinha um, um restaurante popular, né? Isso Que qual foi o ano? Que ano foi esse? acho que foi em 2000 e, se eu não me engano, foi 2006, não, 2005, 2005, esse foi o ano 2005. E aí fiquei um ano e pouco na Pega na Boneca, e aí recebi o convite para Mauricinho do Forró, também para assumir o lugar de um cantor que tinha saído, e também um teste, porque até então a banda que eu cantava, Pega na Boneca, todos os músicos lá já conheciam meu trabalho, e os empresários, alguns empresários também da Mauricinho, só o dono que ainda não tinha visto eu cantar, porque ele é mais reservado na dele, então ele queria me ver cantar, mas já tinha boa indicação, já, então eu já estava 99% na banda, mas o dono tinha que ver eu cantar. Então fui para um ensaio da Mauricinhos e cantei lá e realmente fui efetivado, carteira E Mauricinho, assinada, tudo no e Mauricinho stream. era de onde? Mauricinho é de Parelhas, qual cidade? Parelhas, Rio De Grande do Parelhas. Norte. Também Foi vizinho, aí que eu lhe Currais Novos. conheci, né? Foi aí que eu e a maioria das pessoas lhe conheceu na Mauricinho, Isso, né? isso. Foi a partir de Mauricinhos que realmente abriu o nosso o mundo musical, abriu as portas para mim. Né? Vem cá, como é? Pega na boneca, era o nome da Pega na outra? boneca, era. Pega na boneca, você ficou quantos anos? Eu fiquei um ano e pouco pegando a boneca, quase 2 anos. Veio a Mauricinhos. Mauricinho foram quantos anos de Mauricinho? Mauricinho, entre. Eu tive uma saída e uma volta, uns 7 a 8 anos, mais ou menos. Nessa ida e vinda minha. Quando foi? Eu não sei se teve outra, mas pelo menos a que eu mais conheço. A música que eu acredito que lhe consolidou foi o Tabaco, né? Exato, Na o Mauricinho. tabaco, porque nesse tempo a gente ainda. A banda ainda fazia DVDs e vendia o DVD no show. A matéria, né? O disco DVD. Então, para você ter ideia, o filho do dono da banda, que andava com a banda, ele comprou um carro zero só com o lucro de um São João que ele andou com o Mauricinho. A gente tocou 30 e poucos shows e ele comprou um carro zero só com o lucro dos DVDs que ele vendeu nesse São João do Mauricinho de Forró, que tinha a música do tabaco, DVD. Eu acho que o DVD em matéria, né? Esse DVD mesmo, matéria, redondo, que se coloca no Sim. aparelho, eu acho que o Uhum. DVD que mais rodou nas casas do Nordeste inteiro deve ter sido esse do tabaco de todo preço com o Mauricinhos, porque era um absurdo que as pessoas conheciam e que ainda lembram e conhecem essa música, porque toda pessoa que fala para mim, eu tinha esse DVD em casa. Minha mãe pegava a quando botava esse DVD em casa. A minha esposa brigava comigo porque eu só vivia pendurado nesse DVD na música do tabaco. Não sei o que. Eu sou fã de Ananília Furacão, que era a bailarina Ana que Neila, dançava. a Que bailarina que interpretou que ela fez Ana Neila, cara, é um conjunto, né? Sua voz, a música, não desmerecendo as outras meninas que estavam no DVD, mas Ana Neila, fez uma interpretação da Exato, ela música, encarnou né? mesmo o negócio da. Que na época aquilo ali foi muito chocante, Exato, né? Ela batendo assim com a ela mão, sensualizou bastante, né? E foi muito, para aquela época, né, não existia assim, a internet não tinha essa força que tem hoje, então o DVD ficou tipo um DVD, vamos dizer assim,
quase que adulto da interpretação da Ananília nessa música, né? Exatamente. E o Pirraia punheteiro, tudo isso, né? Assistindo. Aí eu chegava nas cidades, cara, pra tocar, o pessoal dizia, você tem que ir ali conhecer um bar ali que só roda esse DVD. Vamos lá. Chegava lá, tinha foto assim nas paredes da Ananília Furacão, das bailarinas dançando a música, do tabaco, sabe? Espalhado pela parede, assim. Você chegava nas oficinas, era só foto das bailarinas desse DVD, espalhado nas Cara, paredes. era Eu sei que muito louco isso. era aqueles calendários de antigamente que tinha aquelas contracapas, né? Que o pessoal usava muito naquelas oficinas, aquelas coisas, você dava muita importância a isso. Então, era tipo isso nessa época. Ó, a Sandra Fernandes está aqui, a Chumiara acabou de entrar aqui também. Sandra, Sandra show! Canta muito, viu? Forró Saborear, Chumiara, show. Chumiara, ele é o Rubinho, aquele que era da Mauricinhos que cantava a música do tabaco. Ele agora é do Forró Chacal. Ela tá perguntando quem é ele, é o Forrozão Rubinho. Chacal. Eu acho que Chumiara era para ser dançarina da Mauricinhos, para ela dançar também. Tem tabaco, ficar Era... assim, batendo. Era para Chumiara ser dançarina da Mauricinhos, para dançar a música do tabaco. Tem tabaco, Aí pronto. odeio. Depois a gente gravou mais outros sucessos de Mauricinhos, que estourou no Brasil inteiro também, que tem aquela de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Que aí veio depois o Aviões de Forró também gravou, mas essa música é nossa, a música é do Mauricinho de Forró, a gente gravou ela e estourou no Brasil inteiro também. Ó a Só que Patrícia dizendo aqui, o homem é do tabaco, o homem. aí gravamos vários outros hits, só que quando chegava no show, a galera só dizia, olha, vai ter que tocar o tabaco, tem que tocar o tabaco. Em algumas festas naquele tempo, era festa de paróquia, assim, de prefeitura ao lado da igreja, às vezes as pessoas da paróquia vinham assim, olha, o padre pediu para não tocar aquela música depravada. Aí eu, tem que mudar a Ó, vem cá. letra, tem que mudar a letra. Eu digo, e como é que a gente vai mudar a letra do tabaco? Aí eu, tem cigarro de todo preço, tem fumo de todo preço. Tabaco é fumo, pessoal. Mas em algumas festas a gente não tocava justamente porque o padre pedia, ou se tocasse não tivesse a dança, porque assim, tinha também algumas rádios que eram as rádios paroquiais, que hoje em dia é muito bem, é muito menos, né? Mas antigamente tinha muita rádio paroquial, né? Que tocava muitas músicas, a nossa música não tocava lá, essa tabaco, não tocava. Tocava outras, né? Então, a Vem gente cá, Rubinho. Me diz, responda uma coisa. Você saiu do Pega na Boneca ganhando R$ 100. por festa, Foi para Mauricinhos do Forró. sim. Tal, foi recebendo quanto na Mauricinhos? O mesmo valor do cachê? Não, a primeira ingressada no Mauricinho do Forró, carteira assinada, eu fui ganhar um salário mínimo, carteira assinada, e tinha um por festa que eu não estou conseguindo lembrar agora, que faz muito tempo, na verdade, mas tinha um cachê por festa e a carteira assinada era com salário mínimo, que se não me engano nesse tempo era R$ 640, por aí. Tá. Aí quando o tabaco estourou, o tabaco na boca do povo, o DVD, todo mundo cantando tabaco, seu salário e seu cachê aumentaram? Não significativamente como deveria, né? Isso é uma coisa que, assim, na nossa época existia muito isso, né? Por exemplo, as bandas estouravam, mas quem ganhava realmente o dinheiro, todo o dinheiro, era realmente o dono da banda. Porque o músico, os cantores, aumentava significativamente, mas era para ser diferente, por exemplo. No meu caso, era para ter uma porcentagem. Eu teria que ter uma porcentagem, por exemplo, do sucesso, né? Então, eu não tive. Eu tive um aumento de salário bom, mas não significou o que a banda ganhava com o sucesso do tabaco, com o sucesso do Risca-Faca. Então, quem ganhou muito dinheiro realmente foram os donos da banda, né? Que compraram fazenda, compraram carro, enriqueceram as custas do Mauricinho, né? As custas do sucesso, né? E a gente Sim. cantou, dava para se vestir, dava para viver, dava para comer, dava para curtir e só. Cara, tinha isso, né, cara? Uma banda no estouro aqui. É Acontecia verdade. isso muito, assim. E a galera não valorizava. Eu Não, de jeito nenhum. acredito, tá aí a Patrícia do Babados para me confirmar, que tá bem, bem por dentro dessa história, e a Xumiara, que eu acredito que
se eu não estiver enganado, a partir do momento, as bandas, os cantores que começaram a se tornar sócios, eu acho que foi, acredito que foi a partir da Solange e o Xande na Aviões, né? Porque antes a galera Exato. se ferrava fazendo muito show e não ganhava tanto salário. Eu acredito que com Xande e Solange começou com eles e depois que veio essa moda aí da Deixa, galera se tornar sócio. Exato, exato. Mas quem tá de fora assim vê muito o glamour, né? O glamour da música, do Sim. cantor naquela época. Naquela época, cantor era um músico. Cantor era como um músico qualquer, assim, por exemplo, né? O músico ganhava bem menos que um cantor, na verdade, mas o cantor também não ganhava esse dinheiro significativamente, entendeu? Então começou a partir da A3, vamos dizer assim, que era uma empresa conhecida na época de Fortaleza, que hoje em dia não existe mais, que começou a dar porcentagem aos cantores das bandas. Então, alguns outros cantores, quando estourava, exigia logo porcentagem. Não, eu quero uma porcentagem, tá? 5, 10%, tá, não sei o quê. Apesar de ser uma porcentagem bem mínima, mas para você ter mais vontade, para você não sair daquele projeto, né? E aí começou também o Saia Rodada, deu uma porcentagem ao Raí, e aí começou a Sim. girar esse negócio de porcentagem. Então, a partir daí que os cantores foram tipo, rapaz, a banda estoura na minha voz, com a minha música e tal, eu tenho que ter uma porcentagem. Então, a partir daí que começou a surgir essa questão da porcentagem, e aí foi realmente melhorando para nossa classe, né? Para mim também, né? Que aí pronto, no Mauricinhos eu nunca tive porcentagem, eu sempre quis ter, tive promessa de Beijo, ter, Chume. eu tinha promessa de ter porcentagem, mas não me deram a porcentagem, né? Infelizmente. Então, é, 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 só os donos que enriqueceram com o projeto. E a gente continuou na mesma. Então, a partir que eu saí de Mauricinho de Forró, para você ter uma ideia, a vida e as coisas como são. Mauricinhos é a banda que me tornou conhecido nacionalmente, para todo o meio forrozeiro e para os fãs do forró, aqui no Nordeste, por exemplo, na época, né? Quem curtia daquela época me conhece. Esses mais novos de hoje, talvez não, porque eu passei também um bom tempo sem estar no sucesso, então, assim, algumas pessoas que frequentam forró de hoje em dia, que tem 15, 16 anos, talvez não me conheçam, porque realmente eles eram crianças na época e alguns nem nascido era. Então, a partir que eu saí de Mauricinho de Forró, que eu comecei a ganhar dinheiro realmente, porque eu fui ter porcentagem em outras bandas menores, né? E como eu tinha já o nome Mauricinhos, aí o cara me chamava, ele vem para cá, vem ganhar porcentagem aqui. Então, a partir daí que eu comecei a ser sócio dos projetos. Da E a partir daí que eu Mauricinhos, tá? comecei a ganhar realmente dinheiro para, entendeu? Para ter minhas coisas, para ter assim, um poder aquisitivo maior, para mim ter mais guarida financeira. Então, foi a partir que eu saí de Mauricinhos. Mauricinhos fiz sucesso lá, fiquei conhecido, mas din-din, dinheiro, nem água. Aí saí, quando eu saí de Mauricinhos, foi que eu comecei realmente a ganhar dinheiro. Então, Ganhar ó, vou te dinheiro pedir uma assim, entre capela. aspas, né? Ganhar dinheiro entre Vou te pedir para tu fazer uma capelinha em homenagem a Xumiara, que é a maior quenga da internet, É o quê? para você cantar Tabaco. Faz um trechinho aí, faz a capela. Que a galera tá pedindo aqui. Ela vivia me oferecendo, dizendo que era bom e que dava prazer. E que o bicho dela era gostoso, que se eu experimentasse eu ia enlouquecer. Falei pra ela que eu tinha medo de provar do bicho dela e me apaixonar. Ela falou, Rubi, não tenha medo, vem provar do meu tabaco que tem em todo lugar. Tem tabaco de todo preço, R$ 1,50, R$ 1,92. Tem tabaco e na esquina tem tabaco no motel, tem tabaco no jornal. Tabaco é Cara, é muito fumo. boa. É muito boa. Por que saiu da Mauricinhos? Eu acho que eu respondi por tabela, né? Um pouquinho, porque realmente não tive um respaldo financeiro e acho que esse foi um dos motivos, né? E também quando eu saí, a banda também não estava mais no sucesso, na verdade. A banda estava fazendo bem menos shows, mas mesmo assim continuei sem ter, né? Sem sociedade na banda, então eu percebi que era hora de seguir outros ares, né? Na época eu recebi muita assim, cantada, né? Do pessoal da A3 para Forró dos Plays na época. Eu deixei de sair porque eu gostava de Mauricinhos, gostava da galera, a gente era bem dizer uma família assim. Nós, entre os músicos, a gente se respeitava muito, né? A gente gostava muito um do outro, era
Até hoje a gente se reúne às vezes para falar daquele tempo, para reviver aqueles momentos de resenha. Mas recebi muitos convites para a empresa da A3, o próprio Isaías, né? Eles iam montar no tempo Forró Sexy e chamaram o Marcílio, me chamaram. E tive umas tretas também na época do Risca-Faca, porque lá pra gente era comum um cantor pegar uma música de outra banda que já era dona e ficar soltando piada. Tipo, não sei o quê. Isso existia muito, né, cara? Muita Essa questão piadinha, de mas cantor. era resenha mesmo. O Xande mesmo, a galera da Aviões era campeão mundial de fazer isso. Ele nem ficava tirando onda com as outras bandas. Ele pegava a música de uma bandinha pequena do interior, que estava fazendo sucesso ali local, e estourava nacionalmente, aí dizia, agora estoura! Agora não sei o quê, ali não usa não, mas aqui estoura, aqui é diferente, que não sei o que, não sei o quê, entendeu? Além de pegar a música dos caras, ainda ficar tirando onda, sabe? Aí, mas era normal, assim, pra gente, as bandas até, muitas delas agradeciam, porque depois que eles pegavam e botavam no repertório, a banda ficava mais conhecida, o cachê aumentava e tal, mas tinha muito isso. Mas fazer com eles não gostavam muito. Aí eu comecei, na época, quando eu cantava lá na Alagoas, o empresário vinha que tocava no meu ouvido as coisas, aí eu, como era inexperiente, e ainda não mandava em mim praticamente como cantor, né? Porque quem manda na banda é o dono da banda e os empresários. O cantor é um fantoche naquele tempo, era um empregado. Então você tem que fazer tudo que o empresário pedia, ou então você estava fora da banda. Aí o empresário vinha no meu ouvido e dizia: olha, fala aí, a música é do Mauricinho, e diga assim: os gordinhos estão aperreados. Pronto, aí no show, quase todo show eu dizia: Ibaremba, de mesa em mesa, essa aqui é nossa, ladrão. E tem os gordinhos aí que estão aperreados, entendeu? Rapaz, bicho, aí o Xande ficou meio desgostoso comigo, o pessoal da Pegava. A3. O pessoal da A3, o Xande ficou desgostoso comigo por conta disso. Até hoje, eu nunca me encontrei com o Xande para conversar com ele, sabe? Para dizer isso para ele, que naquele tempo eu não mandava em mim. Eu era um empregado, o cara. Era certo. Um cantor mandava, uma banda mandava, soltava piada pro outro. Exato, mas era tipo marketing mesmo. Então eu fui na onda também do empresário e fui, só que eles não gostaram. Eles não gostaram por conta de, tipo, não era uma gordofobia, jamais tinha essa intenção, né, de ser gordofobia. Até porque nem tão assim, era uma coisa que, tipo, em tom de brincadeira realmente, era uma coisa que era tipo uma piada. Então, era tipo automático, o empresário dizia no meu ouvido e reproduzia no microfone. E aí, depois é que a gente A, ia ver, Na- caramba, era para não ter falado isso mesmo. A Natália Calazans disse que também o Xande que tinha rivalidade do Aviões e o Sai. O Xande soltava também, falava: vai, Solange, mostra pra Coelha como é que se canta. Pois é, Falava isso no show eu também. Então, lembro também que no tempo o Felipão estourado, né, com aquela dança dele, aquela onda, aí o Xande dizia: quem rincou balançando a bunda foi Carla Pérez, tá ligado? Aqui a gente, tá ligado? Então, se fosse para ficar com raiva, se fosse para realmente ter raiva de Alô, o mundo inteiro, as bandas inteiras, tinha raiva de Aviões, mas só que o Aviões era tipo intocável, só ele podia fazer as coisas e ninguém podia fazer com eles, porque eles era monopólio da região Nordeste, quem mandava era eles nos era. eventos de forró. Então, eles tinham tanto moral que eles diziam assim: olha, não quero banda fulano e cicrano no evento, não. Aviões vai, a Solteirões vai e tal, mas a banda fulano de tal eu não quero não no evento, não. Se você quiser o Aviões, vai ter que tirar a banda. Então, a banda veio até contratada, os caras tiravam porque eles não queriam, por conta de rivalidade de alguma música, que tinha ficado subentendido que era de Aviões ou era dessa banda. Então, sempre quando tinha isso, tinha essa treta. Então, eu acho que tem um pouco ainda, até hoje, ainda desse negócio ainda, Tinha sabe? essas cachorradas mesmo. É, Principalmente com a Calypso e com as bandas do Pará. A Calypso também acontecia muito isso, as bandas do Pará querer vetar, a Calypso querer vetar bandas do Pará. Do forró tinha. Ó, a Patrícia está dizendo que é assim até hoje. será, Patrícia, que ainda é? Eu prefiro nem ficar muito por dentro disso, nem dar muita atenção a isso, porque, cara, eu curto muito o sertanejo e eu vejo muito a união deles. O forró podia ser do mesmo modelo, entendeu? O forró podia ser do mesmo Mas, modelo. mas eu acho Se que juntar o sertanejo tem uma capa, viu? É porque eles não são também, tão escrachados quanto o forró.
Pau, Entendi. pau come ali também entre os sertanejos. Também, né? Come, Então, com certeza. Tem, a será, máfia é solta. será que é em todo segmento do trabalho no É porque Brasil que forró acontece isso? o povo é desbocado, as cantoras gostam de brigar e pronto. Então tem essa parte, né? Eu tiro como folclórica essa parte, né? De piadinha de cantor para cantor, porque realmente não era para ofender, porque se fosse para ofender era de outras formas, né? Era só para tirar essa onda mesmo, assim. Às vezes o cara errava a letra, aí na hora que errava a letra já dava essa louca, era para desentupir a memória. Eu acho. Patrícia, Patrícia está dizendo aí que a máfia hoje é organizada. Ave Maria, aí a tesoura come, viu? Aí sabe mais, tá por dentro, né? Então eu não sei nem Vem dizer. cá. E o Alô Vó? Tô estourado. Veio como? Em que banda? Eu saí do Mauricinos e ir para Saint-Tropez, né? Com o Djaí Aleixo, que é um grande cara. Em termos de pessoa e profissional, assim, foi uma das pessoas melhores que eu já trabalhei, um cara digno e honrado, vamos dizer assim, como dono de uma banda, vamos dizer assim, entendeu? Ele era um cara correto, vamos dizer assim. Então, Sim. quando a pessoa hoje em dia é correta, não é mais que obrigação, né? A gente vê que não é mais que obrigação. Mas como o mundo hoje está muito complicado, quando você vê uma pessoa correta, você quer elogiar ela, você quer agradecer, né? Por ela ser correta, Sim. quando tinha que ser natural. Mas vamos lá. Eu vim para Saint-Tropez, saí de Mauritius, vim para Saint-Tropez com a sociedade, com a Aleixo, tinha um salário, tinha sociedade, tinha um teto de salário e tinha por festa. Então, daqui em diante eu comecei realmente né, a me dar melhor com a questão de musical, financeira, né, para a minha vida. Então, vim para Saint-Tropez do Recife, fiquei ainda, acho que mais de 2 anos com de Jair, com a Aleix, tocamos muito, a banda fez muito ribuliço no tempo, né? Deu uma crescida boa e tal, Muita porque gente passou na Saint-Tropez, cara. Muita gente e a mesmo. Saint-Tropez foi uma vitrine boa para um monte de gente, viu, cara? Muita. A Simária Pires cantou no Saint-Tropez, Eu acho que Daisy Santana passou também. Não, Daisy é, foi carta de baralho. Foi carta de A baralho. Michele Andrade, que hoje é carreira solo, também cantou no Michele Saint-Tropez. Andrade. Tem Juliana Santos, que é uma grande cantora, que também cantou na Saint-Tropez, entendeu? Eu cantei na Saint-Tropez. Tem outros grandes cantores aqui do Recife também que cantam na Saint-Tropez. Tem Saint-Tropez era uma uma galera banda boa. top naquele tempo e o Djaí fazia a mídia legal aqui, pelo menos aí daqui eu recebi o convite para Forró Safado da Bahia, uma banda da Bahia que era para ser sócio. Lá era ser sociedade mesmo. O cara disse: olha, você chegando aqui, imediatamente a gente vai fazer os programas do Ratinho e do Raul Gil. Imediatamente. Então, cheguei lá, a gente já pegou a música Voltou Estourado que eu levei para lá, né? Botei lá. E aí a gente já gravou o Voltou Estourado já no estúdio, já fomos para o Raul Gil, o programa do Raul Gil, 2 vezes com a música Voltou Estourado e fomos para o Ratinho. Daí a música estourou na Bahia, primeiramente, né? Começou na Bahia, eu fiz show com o Léo Santana, o Léo ficou abismado com o sucesso da música lá. A gente tocou no trio e Léo Santana no outro. Então a gente se encontrava assim. Quando se empareava, aí o costume da Bahia é um cantor chamar o outro para cantar. Então eu chamei o Léo Santana para Sim. cantar essa música. Alô, voto estourado. E a galera, voto estourado. E o Léo Santana sem entender nada, porque até então ele não tinha ainda ouvido a música, né? Que é um segmento de Sim. forró e tal. Eles, caramba, bicho, depois do show, ele foi lá no meu trio e falou comigo, disse, bicho, essa música aí, cara, não sei o que, a música boa, não sei o que, gostei, massa, não sei o que. Pronto, ficou nisso, né? A gente ficou naquela. Aí, com o tempo, acendeu a luz. Vamos chamar o Léo para participar da música Voltou Estourado. Ele tinha participado com o Safadão, recentemente da música lá Empinadinha, né? Que a música Pinadinha. Empinadinha, lembra, né? Que ele participou com o Safadão no estúdio. Sim, Aí eu sim. disse, vamos fazer diferente. Chama o Safadão, o Léo Santana para participar do nosso clipe. A gente vai gravar lá em Recife, lá em Maria Farinha, na lancha, fazer um negócio de uma casa de praia. Nesse tempo não tinha esses clipes ostentação ainda. Então foi ideia da minha cabeça. Eu criei isso Sim. e eu fiz o roteiro, tudo foi eu. Eu fiz tudo sozinho. Eu digo, bora fazer. Aluguei uma casa top na beira da praia, aquelas casas top com piscina, com tudo, varanda de vidro, tá aquela onda todinha, que hoje em dia é comum ter, mas naquele tempo não tinha. Foi o primeiro DVD, o Não primeiro tinha. clipe que teve essa ostentação. Lancha, cheio de mulher, contratamos 20 mulheres escolhidas numa agência aqui de modelo aqui de Recife. E aí, Sim. botamos essas 20 mulheres nessa casa, nessa piscina, gravamos umas tomadas, botamos essas 20 mulheres em cima dessa lancha, gravamos outras tomadas. Sei que gravamos uma música, o clipe estourou.
Do nada, de 24 horas, 3 milhões de visualizações. 3 milhões e 24 horas. Travou o YouTube assim, ó. Quando voltou em 3 milhões e pouco. Eu digo, pronto, cara, agora bombou. Aí pega os cachê da banda lá na Bahia, explodiu, né? Aí pronto, estendeu para cá, pro Pernambuco, aí as bandas do Ceará, venha para cá. Aí veio o Israel Novaes, lá do sertanejo, e aí voltou no repertório, depois ficou difícil para a gente entrar na Globo, que a Fátima Bernardo convidou a gente, Regina Casé no tempo, e aí a gente não entrou por conta que o Israel Novaes regravou essa música a música em sertanejo e fechou com a Som Livre, então não podia ir pro Era mais programa. forte, né, o pessoal? Mas não podia ir cantar essa música. Aí a música da gente era estourada, ia fazer o que lá, né? Então a gente não foi por isso. Então, mas fomos pro Ratinho, fomos pros programas Gilberto Barra da Rede TV várias vezes. E todo mundo gravou, né? Todo mundo cantava essa música, né? Na Pronto, época. Aviões, Sai, a Garota, todo mundo cantava. todo mundo cantou. Inclusive o Whindersson Nunes fez a paródia que estourou ele pro Brasil inteiro através dessa música aí. Que ele voltou reprovado, que ele fez aquele clipezinho na escola com as molecadas. Foi que estourou o Whindersson Nunes pro Brasil inteiro. Foi assim, não estourou, entre aspas. Vamos querer, né, Mas tirar o mérito visto, dele. Mas né, viralizar. começou a ter mais visualizações, o canal do YouTube dele através dessa paródia. E aí despertou também Tiruli para fazer várias paródias que começou a fazer. Então, por aí foi, né? Aí fiquei um tempo lá no Força Safado, o sucesso do Alô Vó passou, os outros sócios não quiseram investir muito, que eles estavam focados já em outras coisas e tal. Então eu fui ficando desgostoso porque não estava tendo mais investimento, eu queria investir sozinho e não estava podendo e tal. Então, aí eu saí do Força Safado, voltei para Mauricinhos, dessa vez para ser dono da banda, sócio majoritário da banda. Eu digo, agora dá certo. Caraca, é agora que eu fico rico. Não é isso, você tá ali no sucesso, pede porcentagem, o cara não dá, aí você roda o Brasil inteiro, aí você estoura em outro lugar, aí ali você começa a ter valor, aí você volta sendo dono da banda. A gente arrendou o nome, eu e Alexandre Sopa, lá de Alagoas, um empresário Sim, meu amigo, que Sopa, estourou o Alexandre Calcinha Preta também, que teve vários projetos top na mão dele, e o Aviões, Mano Walter também começou com ele. Então eu digo, pronto, tô respaldado. Só que eles começaram a brigar entre si, e aí ficou eu no meio do tiroteio, e aí findou o pau mais fraco, se quebrou do meu lado. Aí por isso que o projeto não andou, mas a gente rodou bastante nessa minha segunda volta, Mauricinhos. E aí, cara, veio a pandemia. Aí eu parei e segui Rubinho no comando, né? Larguei Mauricinhos, até mesmo antes do contrato terminar, entramos num acordo, eu entreguei a marca a ele, né? Que por direito eu tinha ainda mais 2 anos de contrato, a banda sendo minha, eu podia botar na mão de quem eu quisesse, mas eu não quis fazer isso. Entreguei a marca, vi que não estava mais dando certo, porque N motivos que não cabe nem aqui falar, que é coisa de bastidor. Mas aí botei Rubinho no comando, continuei Rubinho no comando. Um concunhado meu aqui do Recife me ajudou nessa jornada. A gente comprou um ônibus, fez uma estrutura bacana também para Rubinho no comando. A gente rodou ainda bastante. O nome dele é Wagner Burejo, né? Gente boa também. Me ajudou bastante na minha retomada. E aí veio a pandemia, cara, parou todo mundo. E aí eu fiquei. Eu tive uns problemas também de saúde, gastrointestinais, né? Que eu tive que parar realmente de estar na estrada, de passar sono, de comer mal, de dormir mal. E aí fui aproveitar mais a minha família, fui viajar pelo Brasil inteiro, de viagem mesmo, de lazer, que eu precisava muito, que esse tempo todinho nunca tive folga, São João, Natal, Réveillon, essas datas mais importantes, meu aniversário, aniversário de minha esposa, dos meus amigos, dos meus pais, as coisas, eu nunca passei junto porque a banda não deixava, sempre tocava. Então fui aproveitar a vida e eu disse, eu não vou voltar mais a cantar não, tão cedo, vou dar um tempo mesmo. Aí fiquei pro Recife e recentemente aí, a pandemia veio aí, né, e a gente sabe do que aconteceu. E agora, recente, recebi um convite da Chacal, né, de Matuto, e achei Você interessante entrou também. agora no São João para Eu entrei Chacal? agora em maio. Agora em maio que eu entrei em Chacal. Então tem 2 meses mais ou menos que eu estou na Chacal. É um bebê ainda esse projeto, né? A Chacal tem uma história, como a gente estava falando, que passou a Janaína, o Willy, Willy e Willy o Gomes, que agora está recentemente, ele está agora no Cavaleiros, né? Se eu não me no engano. Cavaleiro. E o Léo,
o Léo, que é o cantor que estourou O as Léo, que músicas hoje ele é todas. pastor, né? Hoje ele é E- evangélico, ele não canta Pastor. mais forró. Eu entrevistei ele também. Ele é pastor e daqueles que pega o Fervoroso. diabo pelo. É, do que ele que pega o Satanás pelo chifre, pisa na cabeça e fogo no diabo da cabeça aos pés. Hoje ele é Aí a gente tá aí nesse foi muito top projeto a da entrevista Chacal. dele. Por enquanto tá tudo certo. O Matuta é um caba bom, um caba até agora me mostrou ser um caba de palavra, um caba bom. E a banda em si é boa, os músicos são tudo gente boa, menino, tem alguns que estão começando mesmo agora no meio do forró, tá com aquela vontade que você sabe quando se começa num negócio ali que se tá com aquela Ó, vontade de vencer. pergunta que não quer calar. Patrícia do Babados do Forró mandou agora. É pergunta da caneta, viu? Patrícia que mandou. Culpe ela. Eu só vou, tô aqui para fazer a pergunta. É verdade que a Kali Fonseca da Cavaleiros do Forró era apaixonada por você e nunca foi correspondida? Rapaz, lá vem bomba, né? Essa Patrícia é de cada um. Rapaz, na verdade, é porque no meio forrozeiro da gente, no meio dessa gente, também surge muito esse tipo de coisa, assim, quando você faz parceria com uma cantora, numa banda, aí antes, né? Hoje não, nem tanto, mas antes, quando você fazia muita parceria com as cantoras, assim, nas bandas, o pessoal achavam que era marido e mulher. Como sempre acharam que o Raí era casado com a Coelhinha, como o Xandre era casado com a Solange, e por aí vai. Então, tipo, tinha essa mística também um pouco, por ser parceria, achar que o cantor namora com o fulano ciclano. Então, eu acho que não passou disso, na verdade, né? Porque nós cantamos juntos na Saint-Tropez, né? Eu e ela, Forró Safado também juntos. Então, tipo, era esse negócio, né? Tipo, aí canta junto, foi de uma banda para outra e tal, mas eu acho que não passou disso. Ela é uma grande cantora, profissional, e Hoje você está com quantos anos? hoje eu tô com Quantos 36. anos? 36. Eu vi o pessoal aqui falando aqui, o pessoal falando aqui, Rubinho na Cavaleiros, Rubinho na Cavaleiros. E o Padang, o William acabou de entrar lá na Cavaleiro, né, o William Gomes. E o Padang, ele é muito visionário, ele sempre pegou muita gente assim para sair, porque o trio, o que era o quarteto conhecido, era Elisa, Ramon, o Véi e Bel ou Neto, enfim. Isso, Mas sempre teve umas passagens aí, né? Entrava alguém, peruano veio, deu certo, Gabriel Diniz foi, passou uma temporada, vieram outros cantores. verdade. Nunca surgiu o convite para você ir para lá, para Cavaleiros? Já surgiu o convite? Olha, quando eu estava saindo do Mauricinhos, eu tô tentando lembrar aqui o nome da irmã de Alex Padang, que é Janine Lago, Janine, que isso, não é mais Lago. isso, que tomava conta lá do projeto, trabalhava com ele no escritório, não sei se ela ainda trabalha. Ela entrou em contato comigo, me pediu umas imagens minha, inclusive eu tinha gravado um DVD recentemente e mandei para ela umas imagens. Na época eu nem lembro muito bem como é que estava Cavaleiros, como era, mas eu acho que era no tempo do peruano. Eu acho que era tipo assim, o peruano era a primeira opção e dependendo do estilo dele, eu poderia ser uma segunda, por exemplo. Então ela me pediu um material. E aí eu pedi para uma pessoa mandar esse material para ela, lá de Parelhas, que era um assessor meu que mexia com a internet. Então ele não mandou esse material para ela. Depois foi que eu fui saber, com muito tempo, que ele não mandou, ele esqueceu de mandar esse material para ela, aí outra vez, parece que ela mandou uma mensagem para mim, e aí, rapaz, pedi o material para você, você não me mandou e tal. Então, teve esse contato, sim, naquele tempo. Inclusive, uma cantora que cantou comigo no Mauricinho de Forró, Gioconda, não sei se você conhece ela, Gioconda, Sim, que cantou no Planeta Calypso, que era do sim, Padang. Ela cantou comigo no sim. Mauricinho e saiu do Mauricinho para esse projeto dele. E o Padang sempre estava nos nossos shows, a gente tocava muito com o Cavaleiro do Forró, ele ia lá tirar onda comigo, conversava comigo e tal. Então, eu sabia que um dia eu ia cantar no Cavaleiro, eu sabia mais ou menos, porque o Padang gostava do meu jeito, gostava eu cantando e Sua tal, voz, né? Sua pegada. mas eu acho que, assim, a cara do Cavaleiro sempre foi o véi, né? O Jair sempre foi o Ramon, sempre foi o Bel.
e a Elisa e essa galera que sempre fez esse nome mesmo, e quando você olha para eles, você já vê que é Cavaleiros, é uma identidade, É entendeu? verdade, é Passou verdade. outras pessoas pela Cavaleiro e tal, vai passar, mas assim, todo mundo tem a sua porcentagem vamos dizer, de contribuição ali naquele projeto, né? Não desmerecendo os outros que passaram, que todos também têm o seu mérito. O peruano próprio, Sim, né, que estourou com a Cavaleiro, também tem estourou o várias Gabriel Diniz. músicas. Você lembra de todos que passaram pela Cavaleiro, mas quando você fala em Cavaleiro, você lembra do Jailson e tal, não sei o quê, né? Então, é tipo É, assim, tem pessoas que se identificam mais com a banda. Não que as outras também não encaixem, que encaixa sim, né? E também ninguém é insubstituível. Mas claro. existe aquela mística, né? É aquela mística. O velho. Aquela frente, né? É, E exato. Cali conseguiu fazer agora também botar a sua identidade na banda, e foi Exato, muito difícil. exato. Muito difícil, porque substituir Elisa era um desafio, E vem as né? Entrar comparações, alguém, né? né? Vem as comparações. Então, primeiro veio o Daisy, minha opinião, veio o Daisy, que era uma lapada, né? Elisa era toda aquele perfil de cantora muito top, toda muito bem vestida, e Daisy já vinha naquele outro perfil já de cantora sensual. Acabou ficando lá com o brocador e foi demitido os dois. Eu tô falando aqui porque ela falou mesmo, ela já tinha me dito isso É, eu vim falar mais ou menos sobre isso. né, ela já tinha me dito isso por telefone, e falou isso também numa entrevista. E foi demitida da banda, e entrou a Kali, que também é a pegada sensual da Daisy, né? Até lembra as duas assim no palco de longe, mas tem uma voz que lembra de Elisa. Eu acho que a Kali encaixou bem lá, É verdade, é verdade. Assim, né? é difícil você chegar numa banda que teve uma cantora como a Elisa, que foi enraizada com o nome Cavaleiros, que só teve ela na banda, sempre. Então, é muito difícil praticamente você substituir, mas com trabalho, né, e profissionalismo, se conquista o Exatamente. espaço É também, igual né? hoje entrar uma cantora na calcinha. Exato. Vai ter Vai ter sempre comparações. com Paulinha, né? Vai ter sempre comparações. Então tem que ser alguém Rick, numa pegada. Valeu, Rubinho. tamo Como eu junto. sempre digo, olha, brilha a prosperidade. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Patrícia, pelo trabalho belíssimo que ela faz. Porque, como eu disse aqui no início, a Patrícia do Babados do Forró, através de uma postagem sua que o seguidor meu foi lá e comentou e me marcou, e aí traz ele, e você está aqui e contamos sua história. Quero agradecer também a Xumiara, que com esse jeito debochado, mas ela tem um. Eu não sei quem é, sinceramente, eu não sei quem é a Xumiara. Mas eu acredito, eu sinto coisas boas. Ela é uma pessoa do bem, com seu jeito debochado, com seu jeito escroto de ser. Ela faz um trabalho belíssimo. Ao Clisney também, do Planeta Forró Calypso. A todos os seus seguidores, aos meus seguidores, a galera que ficou por aqui. Então, gente, beijo grande e brilha a prosperidade. E até Beijo sempre. grande também aos meus fãs aí, todos que estão aí nos assistindo, que me seguem, que comentam. Tem muita gente. Perdão, galera, perdão. Não vou nominar aqui, porque se eu falar o nome de alguns e outros não, sabe como é, né? Então, não vou nominar, que são inúmeros, graças a Deus. Então, para todos os meus fãs, muito obrigado mesmo. Ó, sem vocês, nós artistas aqui, eu, o Rick também, a gente não existe, não é isso, Rick? É verdade. Coração para vocês Então, todos gente, aí, ó. Para obrigado você, por Rick, para tudo. Patrícia Brilha a também do Babados. prosperidade. Tchau! Foi show!